Então, vamos ver agora, a gente já viu o tabernáculo, né, que é um símbolo da nossa vida com Deus. Né? Vamos dar uma olhada agora nos sacerdotes. Existiam os sacerdotes e existia o sumo sacerdote, que era o chefe deles, o sacerdote principal. Né? O primeiro sumo sacerdote foi Arão. E seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, foram os sacerdotes. Né? As roupas deles também têm um significado maravilhoso. Então, olha só, por exemplo, os sacerdotes, você está vendo, né, isso aí, essa figura é do sumo sacerdote. Mas você está vendo que por baixo dessa roupa colorida, ele está usando uma roupa branca de manga comprida, e que é mais comprida do que o restante, indo até os pés. Né? Essa roupa branca era a roupa dos sacerdotes. Né? Roupa totalmente branca, manga comprida e que vai até o pé. Né? Eram as túnicas, né, dos sacerdotes. Tá? Os sacerdotes, quando a gente pensar nos sacerdotes, seria interessante que a gente lembrasse que, da mesma forma que aquele texto que a gente leu, que Deus fala que estava adotando o povo para que eles fossem uma nação santa, um reino de sacerdotes, Pedro pega esse mesmo texto, lá na primeira carta dele, capítulo 2, verso 9, e fala que nós, os cristãos, né, os que creem em Jesus, nós somos raça eleita, nação santa, reino de sacerdotes. Né? Então ele fala que nós somos. Né? Então o que se aplicar aos sacerdotes, se aplica a nós também. Então vamos prestar atenção, olha só. Como era a roupa do sacerdote? Ele tinha um colete, que é essa roupa aí que aparece meio alaranjada, né? Que era uma espécie de avental, né? Que a Bíblia chama de estola sacerdotal. Né? Tinha a parte da frente e uma parte nas costas. Era de linho fino, todo bordado, sempre naquelas cores, né? Azul, púrpura e carmesim. E também bordado de ouro. Né? E eram as mesmas cores e os mesmos tecidos do tabernáculo. Isso é muito interessante. Então, o sumo sacerdote e o tabernáculo estavam intimamente ligados, até mesmo pelas roupas. Né? A roupa do sacerdote tinha uma ligação profunda com as cortinas do tabernáculo. Né? E essa estola, né, esse avental, tinha ombreiras, né, umas tiras aqui, né, que eram feitas de ouro. E tinha aqui também, de um lado e do outro, duas pedras de ônix. Ônix é uma pedra negra, né? Uma aqui e outra aqui. Em cada uma dessas pedras, numa delas tinha o nome de 6 tribos de Israel e na outra tinha o nome das outras 6 tribos, para que Arão, né, e depois o sumo sacerdote no lugar dele, levasse sobre os seus ombros a responsabilidade pelas tribos, né, pelos seus irmãos. Né? Ombro é sempre símbolo de força, né, e de responsabilidade. E aí eu lembro daquele texto de Isaías 9:6, quando fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Né? Falando sobre Jesus, os ombros de Jesus são ombros fortes, ombros de governo. Né? O sumo sacerdote também usava um cinto exatamente do mesmo tecido dessa estola sacerdotal por cima da estola. Você está vendo um cinturão que está amarrado por cima dessa estola? Né? É esse cinto aí que eu estou falando. Né? E na verdade ele usava 2 cintos. Esse era o cinto do mesmo tecido da estola sacerdotal e ele usava por cima da estola. Mas tinha um outro cinto que ele usava entre a roupa branca e a roupa azul, né? Por cima da roupa branca e por baixo dessa roupa azul aí. Essa roupa azul se chama sobrepeliz e a roupa branca se chama túnica, tá? Ainda falando dessa estola sacerdotal, aqui você está vendo no peito que tem uma espécie de bolso, né? Parece um quadrado, né? Esse aí é o peitoral do juízo. Era uma espécie de bolso mesmo,
né, do mesmo tecido da estola sacerdotal, e que era engastado com 12 pedras preciosas. E em cada uma dessas pedras tinha o nome das tribos gravados, né? E lá em Apocalipse tem duas coisas interessantes. Vamos ver aqui. Apocalipse 2,17 fala assim: aquele que tem ouvidos ouça que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então, da mesma forma que cada um dos filhos de Jacó tinha o nome gravado numa pedra preciosa, a gente também vai receber de Jesus uma pedra branca. A gente não sabe que pedra é essa, mas com um novo nome que só a gente vai conhecer, né? Deus vai dar isso para nós, Jesus vai dar, né? E lá em Apocalipse 21, no verso 14, do verso 14 até o verso 20, vem falando sobre os fundamentos, né, a fundação da Nova Jerusalém. E era toda feita de pedra preciosa. Eram 12 tipos de pedra preciosa também. E ali fala que tinha gravado não o nome das 12 tribos de Israel, mas o nome dos 12 apóstolos, né? Esse peitoral era preso à estola sacerdotal, a esse avental, por meio de 2 correntes de ouro, né, que prendia aqui no ombro, né? E ficava presa ao cinto, né? Então, por cima era por 2 correntes de ouro, e ao cinto, na parte de baixo, era preso por fitas azuis, né? Azul simbolizando o céu, né? E nesse peitoral ficavam o Urim e Tumim. Toda palavra hebraica que termina em in é palavra plural, né? Então, Urim e Tumim significa luzes e perfeições, né? Algumas pessoas traduzem como revelação e verdade, né? Mas a tradução literal é luzes e perfeições. Luzes para iluminar, para revelar, né? E perfeições para trazer a verdade, né? Ninguém sabe até hoje como funcionava Urim e Tumim, né? Mas o que a gente sabe é que por meio deles, né, do Urim e do Tumim, Deus respondia a perguntas que o povo às vezes precisava fazer em situações específicas, né? E o bonito é que ficava sobre o coração. E a própria Bíblia fala que Arão deveria levar o peitoral sobre o coração, para sobre o coração trazer sempre os nomes das tribos de Israel, né? Isso demonstra compaixão, demonstra intercessão, né? Aí por baixo dessa estola sacerdotal vinha a sobrepeliz, que é essa roupa azul aí. Era uma túnica sem mangas, ela não tinha manga, ela só tinha um buraco para passar nos braços e um buraco aqui no pescoço para passar a cabeça, né? Não tinha manga, vinha só até o joelho, era mais curta do que a túnica, e ela era toda azul. E na borda, né, perto da bainha, ela tinha romãs feitas com tecido torcido, né, azul, carmesim e linho também. E essas romãs eram separadas por campainhas de ouro. Então, olha só que interessante. Era uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, uma romã, uma campainha, em toda a volta dessa sobrepeliz, essa roupa azul, né? E as romãs eram uma fruta que era uma das favoritas dos israelitas, porque era doce e era refrescante. Até hoje eles fazem vinho de romãs, né? É muito apreciada. E eu não sei se você já provou romã. Na minha infância tinha um pé de romã na minha casa e de vez em quando eu comia, era muito gostosinha, né? E a romã é um símbolo da palavra de Deus, né? E essas campainhas de ouro, as campainhas de ouro faziam barulho, né? E elas eram sinal de alegria, sinal de vida, né? Então isso é muito interessante, porque enquanto o sacerdote estava se movendo lá no Santo dos Santos sozinho, ele não podia entrar com ninguém, era só ele e Deus, né? Que é uma coisa que cada um de nós um dia vai estar também, só a gente e Deus, né? Enquanto ele se movia, dava para saber que ele estava vivo,
né? Que ele estava ali na presença de Deus, né? E era até um sinal que se ele tivesse entrado ali e não tivesse expiado seus pecados devidamente, ele morria fulminado, né? Então amarravam uma corda na cintura dele para caso ele morresse, poder ser puxado sem que entrassem ali, né? Então parou de fazer barulho, o pessoal já ficava preocupado, né? Mas enquanto ele estivesse se movendo, essas campainhas de ouro estariam soando, né? Como a nossa vida também deve ser, né? Sempre espalhando vida, alegria por onde a gente for, né? A vida de Deus. E tinha a túnica, né? Que era essa roupa branca que eu já tinha falado, né? Debaixo da sobrepeliz, que era a roupa comum dos sacerdotes, né? Uma roupa totalmente simples, toda branca. Também era branco, era branca a mitra. O que é a mitra? Esse turbante que o sumo sacerdote está usando, né? O sumo sacerdote usava esse turbante e os sacerdotes usavam o que a Bíblia chama de tiaras. O que é tiara? Não é arco de cabelo, não é nada disso, nada que pareça princesa Diana, não é nada disso. O que a Bíblia chama de tiara era uma espécie de boné sem aba, que os sacerdotes, existem pessoas, né, levitas, que usam essas roupas sacerdotais até hoje, né? Eles usam uma espécie de chapéuzinho assim, sem aba nenhuma, como um bonezinho, né? E tudo isso era branco, era feito de linho fino, né? E essas roupas brancas lembram as vestes brancas da salvação, que a gente já recebeu e que Jesus fala que vai dar para a gente também. Vai ser a roupa de festa que a gente vai usar lá no céu, né? E por fim, em cima dessa mitra, né, desse turbante, e preso a ela por uma fita azul, o sumo sacerdote usava uma lâmina de ouro, um diadema, né, ou uma coroa, né, em que vinha gravada a expressão santidade ao Senhor, né? E esse é o princípio, é o resumo, é o significado de tudo isso, né? Que representa a roupa do sumo sacerdote e que deve representar a nossa vida também. Porque a roupa são os nossos atos, né? Se a gente tiver atos de injustiça, a gente vai estar com a roupa suja, rasgada, totalmente inadequada. Mas se a gente praticar atos de justiça, atos de bondade, atos que evidenciem o fruto do Espírito Santo, a gente vai estar como que se vestindo da mesma forma que Arão estava, né? Completamente vinculado ao céu, ao tabernáculo,